A cervical. Pessoal, tá conseguindo. Olha o Philips aí, ó. Tá conseguindo visualizar a apresentação? Tá Sim. dando sim, professor. E aí, tá pra ver, né? Tá. O senhor lembrou de colocar a aula para gravar? Oi? A aula está sendo gravada? Tá, começou a gravar já. Pronto, beleza. Nós vamos falar hoje sobre medidas antropométricas, já que é a enfermagem aplicada à radiologia. E então, nós vamos voltar ao conceito de medidas antropométricas em relação justamente às medidas corporais. Está relacionada, por exemplo, a uma estratégia para avaliar a condição, principalmente nutricional. Mas as avaliações antropométrica, ela saiu da seara específica da nutrição para também fazermos um acompanhamento em relação, inclusive, à parte neural, a parte de alguns pacientes que poderá ter algum comprometimento a nível neural, a nível do sistema nervoso central. Inclusive também a antropometria, ela vai também nos dar um norte em relação à possibilidade de a gente perceber algumas estruturas anatômicas. Por exemplo, quando eu falo de um paciente que tem um problema pulmonar, e para eu saber muitas vezes a escala desse comprometimento pulmonar, por exemplo, em um edema agudo de pulmão, e eu faço uma radiografia de tórax, a depender do paciente, você vai ver, por exemplo, um paciente, nós vamos usar a terminologia brevilíneo, esse paciente ele vai ter o tórax menor. E aí eu vou perceber que como se tivesse uma porção menor do pulmão dele, que eu daria, por exemplo, ter um comprometimento de 25% de pulmão. Só que se eu pego um paciente longilíneo, que é um paciente maior, nós vamos ver também esse conceito, a gente vai ver que é um paciente que tem um pulmão maior, porém o comprometimento da área dele parece para a gente ser maior também, quando eu falo de 25%, por exemplo. Eu vou dizer, um paciente brevilíneo, 25%, mas quando eu olho para uma radiografia, esse tanto todinho é 25%, é porque é proporcional ao tamanho do paciente. Então, as medidas antropométricas, além da nutrição, que sempre foi o foco inicial, tornou-se muito importante na medicina em relação à neurologia e à observação, inclusive, para exames de imagem e laudo em relação à morte. Por sua vez, vai refletir o desenvolvimento orgânico da pessoa na sua relação com o seu ambiente. E isso vai, em relação a essa avaliação antropométrica, a gente vai perceber também em relação, por exemplo, quando eu falo de medidas, o paciente que muitas das vezes, porque o que é que vai me dizer que tem um paciente, por exemplo, que ele teve uma deficiência no seu crescimento, ou uma falha no seu crescimento? E essa falha no seu crescimento está relacionada, por exemplo, à ausência de ácido fólico, na gravidez a mãe não tomou ácido fólico, por exemplo, e aí eu vou perceber quando eu vou fazer a medida antropométrica desse paciente e percebo que ele, por exemplo, não cresceu na altura que deveria em relação ao seu grupo familiar. Então, isso vai ser também uma forma de diagnóstico, inclusive até de uma falha no período do desenvolvimento embrionário, onde sabemos que a mãe precisa tomar ácido fólico, e o ácido fólico é o micronutriente responsável para a formação do embrião, e o micronutriente suplemento sulfato ferroso, se ela necessitar ou tiver risco de anemia. Muito jogo, porque ele é muito forte. É um, é um, É um suplemento que ele não pode ser tomado em jejum, justamente porque ele é muito forte. E também não se recomenda que ele seja tomado nem de manhã nem à noite. Por que o sulfato ferroso não é recomendado? Porque as pessoas têm o hábito de, manhã ou noite, comer algum tipo de derivado do leite. Você vai para onde, senhora?
Então, então, o que acontece, sim, falando em relação a alguns pacientes, não é que não pode tomar manhã e noite, mas o sulfato ferroso geralmente não é prescrito para manhã e noite, porque, por exemplo, as pessoas costumam tomar café com leite, ou de manhã ou à noite, né? Principalmente na nossa região. E aí o que acontece é que a lactose, ela inibe a absorção do sulfato ferroso. Por esse motivo, se recomenda que se tome meio dia, porque dificilmente alguém come alguma coisa no almoço que seja à base de lactose. O ácido fólico? Não, na verdade, o sulfato ferroso não é obrigatório. É se você tem risco de anemia, se você tem histórico, por exemplo, de familiar, aí é interessante. Agora, o ácido fólico, porque é o mineral que é responsável pela formação do embrião, principalmente a formação do... Vai lá. Então, é por esse motivo, o ácido fólico é obrigatório pela formação do embrião, que é o ácido fólico responsável pela formação dos glóbulos vermelhos. Então, por isso, da necessidade do ácido fólico na gravidez. E aí, quando a gente fala justamente de desenvolvimento orgânico, a gente fala em relação... E aí, a gente percebe que, por exemplo, na área da saúde, a antropometria ela vai perpassar tanto um caráter nutricional, seja em relação, por exemplo, à estética, né, ou um caráter nutricional, por exemplo, seja em relação à própria saúde, ou, por exemplo, quando eu vou falar sobre medicina em relação à neurologia, que eu vou estar preocupado em relação à antropometria, em que sentido? Em relação à circunferência do crânio. Né? Se eu vou ter uma criança microcefálica, né? ou não. Então, por isso que a antropometria é muito importante em relação... É o quê? O microcefalia vem há muito tempo, não só 2017, não. Eu não me... a grande prevalência, né? Sim. Interessante, a gente estava falando sobre dengue, e esse conceito em relação à dengue é interessante para qualquer tipo de profissional de qualquer área em relação à saúde, porque a gente ainda não entendeu o conceito de, por exemplo, dengue, quando se diz dengue hemorrágica ou dengue propriamente dita. E algumas pessoas pensam, dengue hemorrágica porque é algum tipo de mutação viral. Não, é o mesmo vírus. O problema é que algumas pessoas têm um sistema imunológico mais debilitado, e aí essa dengue, esse contágio do vírus da dengue, como é que se diz? Causa uma deficiência na produção de eritrócitos. Então, por isso, não é uma deficiência na produção de plaquetas. E plaquetas é responsável pelo fator de coagulação. Então, por isso que a pessoa começa a sangrar. Não é que há um outro vírus, não. É por isso que você, quando vai ver o paciente com dengue, a primeira coisa que você vai pedir no hemograma é plaquetas, para observar se está baixa. Isso é que vai levar, por exemplo, à hemorragia. Então, é uma dengue comum que evoluiu para uma deficiência em relação às plaquetas. Né? E aí se tem a dengue hemorrágica. E é por isso que o objetivo é... Por quê? O objetivo é hidratar o paciente, líquido, líquido, líquido. Porque a ingesta de líquido vai ajudar, por exemplo, no volume sanguíneo. Né? E aí você, claro, líquido, acompanhado, por exemplo, de um anticoagulante, que podemos citar, por exemplo, o transamin, que é o ácido tranexâmico. Então, em relação ao desenvolvimento da pessoa, né, a antropometria ela vai influenciar, né, é um fator inclusive influenciado e vai perpassar, por exemplo, por fatores sociais, fatores econômicos, fatores de saneamento ambiental, ou de saneamento do ambiente e presença de doenças. Quando a gente fala em relação a fatores sociais, por que está relacionado ao fator social? A antropometria, por exemplo, além das circunferências, ela vai levar também à verificação de peso.
E aí o fator social está justamente relacionado à condição em que a pessoa, na verdade, a gente pode juntar com um fator socioeconômico, a condição que a pessoa sobrevive. Então, se eu tenho uma pessoa que é subnutrida, eu vou ter uma antropometria aplicada a essa subnutrição, que aí vai ser um aspecto em relação à nutrição. Só que aí essa pessoa com subnutrição, ela vai cursar também com algum tipo de patologia ou alguma deficiência, inclusive imunitária. Então, por isso que a antropometria ela vai estar em várias searas da área da saúde. E quando a gente fala de saneamento ambiental, vai estar relacionado, por exemplo, também a algum tipo de infecção que pode levar o paciente a alguma alteração a nível orgânico. E aí o ambiente vai estar muito propício em relação a algumas patologias. E presença de doença, como um todo, a gente pode verificar algumas doenças que, de fato, nos possibilita uma alteração na antropometria, como, por exemplo, o vírus do HIV. Né? Tem pessoas que, por exemplo, elas conseguem se desenvolver, conseguem manter-se com o vírus do HIV por algum tempo de forma tranquila, depois ela volta a ser caquética, né? Seca, 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 depois isso por fator psicológico, né? Porque a depressão leva a esse desânimo e essa ausência de vontade de comer, então a gente fica caquético. E depois, temos pacientes, inclusive em atraca, que demonstra isso, e depois ele às vezes consegue restabelecer, e hoje nós temos um rapaz aqui, inclusive, que qualquer pessoa que passar por ele nunca vai dizer que ele é soro positivo. Né? O cara tem um corpão, hoje ele sempre treinou, mas quando ele descobriu que era soro positivo, ele teve uma depressão, ficou muito caquético, quase morre, e aí voltou, e hoje ele mantém o corpo que ele tinha antes da infecção. Então, em relação à presença de doença, isso vai nos mostrar muito a antropometria, que não é só a medição mais o peso, esse aspecto que a doença traz visível quando a gente fala de antropometria do paciente com doença. E aí, a gente tem fatores que influenciam o desenvolvimento da pessoa, e esses fatores estão relacionados em relação à interferência da gestão de alimentos, interferem na absorção e interferem no aproveitamento dos nutrientes. Isso está muito relacionado por exemplo, a antropometria com nutrição também. Quando a gente fala na ingesta de alimento, a antropometria vai mostrar a pessoa que, de fato, é mais magra ou mais gorda, ou tem menos peso ou mais peso. E aí vai estar relacionado desde o peso à circunferência, as pessoas que têm circunferência maior abdominal, menos circunferência menor, e vai estar diretamente relacionado ao fator de absorção. Por quê? Algumas pessoas têm algum tipo de deficiência em absorver algum tipo de alimento, e principalmente algum alimento à base de lactose, ou inclusive algum suplemento. Tem pessoas que, por exemplo, não conseguem fazer a ingesta de alimento nos horários corretos, e aí vai se utilizar de suplementação. Mas, geralmente, essa suplementação para as pessoas que não comem bem, né, vai cursar, geralmente, com uma sensação de diarreia, ou até, inclusive, diarreia. Justamente porque o seu organismo não tem ainda o costume, não está adequado para o tipo de suplementação ou a composição dessa suplementação. E a interferência em relação aos nutrientes está justamente relacionado a essa deficiência de absorção. Se eu não tenho absorção, eu não tenho, por exemplo, aproveitamento dos nutrientes, que a gente vai ter como macronutrientes ou micronutrientes. E para isso a gente precisa lembrar que, quando a gente fala, por exemplo, de absorção, a gente vai estar relacionado principalmente não, mas um dos fatores aos macronutrientes. Como assim? Nós lembramos que os macronutrientes eles vão ser classificados como proteínas, carboidratos e lipídios. E perceba-se quando a gente, muitas das vezes, acorda tarde para ir trabalhar, que não come nada, né? Que dá lá para meio-dia, está lá fraco com fome, mas de acordo com o meu trabalho, não tenho condição de sair meio-dia, eu só vou almoçar 2 da tarde. Mas mesmo assim, nós continuamos de pé. Por quê? Apesar de nós não termos ingerido a glicose, que é um macronutriente, advindo do carboidrato, nós temos outro fator no nosso organismo que permite que mantenha esses sinais vitais ainda em funcionamento, que é justamente os lipídios, a gordura. Porque o carboidrato e a gordura são as principais fontes de energia. E na ausência de carboidrato, o corpo vai queimar gordura para manter sinais vitais, por exemplo. Então, o aproveitamento desses nutrientes está muito relacionado
ao fator absorção do organismo. E aí, por isso, que justifica algumas pessoas dizer que come pouco e ganha peso fácil. As pessoas falarem, eu como muito, como uma menina da tarde da turma nutricional, eu como muito e não engordo, não engordo de ruim. Mas também está relacionado ao tipo de absorção. E aí você pergunta para a pessoa, você consegue defecar normalmente? Ah, tranquilo. E, às vezes até 2, 3 vezes por dia. Isso demonstra que não existe uma absorção dos nutrientes. É a mesma coisa se, por exemplo, pegar e você dar ao seu cachorro uma ração zero proteína. É só engolir e depois defecar. Porque a fezes é justamente o produto de excreção daquilo que não é absorvido pelo organismo. Então, a pessoa que diz que come muito e também defeca semelhante, isso demonstra que existe uma deficiência de absorção. Então, ela come muito e não está sendo aproveitado. Ou o que ela come não tem nutriente suficiente. Por isso, as fezes. Tudo que sai nas fezes é o que não foi aproveitado pelo organismo. E pode estar relacionado pelo tipo de comida ou, inclusive, pela má absorção. Quando a gente fala em consequências dentro da antropometria, temos que a pessoa não se desenvolve completamente, justamente por uma falta, seja na geração do feto com ausência de ácido fólico, ou seja, por exemplo, quando já na fase criança ou adulta, pela deficiência justamente de alguns micro e macronutrientes. Vale lembrar que a antropometria ela vai perceber essa diferença a nível corporal de cada paciente de acordo com a sua realidade de vida. Então, por exemplo, imagine a gente pensar que, eu não vou consumir carboidrato, eu não vou consumir lipídio, gordura, e eu vou consumir muita vitaminas e minerais. Né? Não vai ter, por exemplo, um resultado orgânico pelo fato de que são os macronutrientes, como gordura, lipídios, como gorduras, que são os lipídios, e proteína, não gordura, mas um dos pontos da macronutrição, são eles responsáveis, por exemplo, pela fonte de energia. E os micronutrientes, como os minerais e as vitaminas, eles vão apenas fazer parte do processo metabólico para que você tenha um metabolismo regular, um intestino regular, né, um estômago regular, mas o que vai dar energia são os macronutrientes. Então, por isso que a pessoa não se desenvolve muitas das vezes, porque não ingere na quantidade ideal esses macro e micronutrientes. E quem vai perceber isso é a antropometria, seja através da medida ou seja através do peso. Então, é o que a gente sempre diz, o shake, ele nunca vai substituir uma refeição. Na verdade, o shake, ele é um complemento. Agora, o que acontece muitas vezes é que as pessoas trocam como forma de emagrecimento, né? E elas, de fato, emagrecem. Só que é uma falta... Justamente. O que acontece é que ela mantém ainda vital no dia a dia porque não existe gordura. E na ausência de carboidrato, a gordura vai ser queimada como fonte de energia. Mas o que acontece é que a utilização de suplementos, por exemplo, como Herbalife e outros, você vai ter um resultado de perca de peso, mas você não vai ter, por exemplo, resultado de força. As pessoas que tomam Herbalife não são pessoas que têm força, porque o shake da Herbalife não gera energia. Ele gera, por exemplo, manutenção, como, por exemplo, os minerais e as vitaminas, como manutenção, mas não como fonte de energia. E aí o que acontece muitas vezes é que você toma Herbalife porque quer emagrecer. Toma Herbalife quer emagrecer. E aí você pega uma pessoa e diga, vamos para a academia 30 minutos. Ela provavelmente não vai aguentar. Ela não tem resistência. Metabolismo. Sim. Está relacionado com o metabolismo. O que acontece? Você pode, inclusive, comer 8 da manhã e só ter fome a meio-dia. E eu comer 8 da manhã e ter fome comer às 10 e ter fome comer meio-dia. Vai estar muito relacionado com o que você comeu também.
Por exemplo, se você comeu proteína, você vai ter uma saciedade maior. Por isso que a gente fala aqui na nutrição, não, quando fala da lei da quantidade, não é a quantidade de comida que você comeu, é a quantidade de vezes que você fracionou no dia. E é por isso que acontece. Eu vou comer um prato desse tamanho, né? Que a gente fala na lei da nutrição, a lei da qualidade, a quantidade. E essa quantidade vai estar relacionada, por exemplo, com o tipo de alimento que você comeu em quantidade ideal. Então, se você come proteína, por exemplo, que geralmente gosta de comer folhas no almoço, sacia bem folha, porque ela é uma fonte de proteína também. Mas, por exemplo, se você comer um prato com macarrão, com arroz e feijão, provavelmente em seguida você vai ter fome em 2 ou 3 horas, porque o arroz, apesar de como ele é um carboidrato, então ele é absorvido rápido. E aí ele é eliminado. Então, quem come proteína tem uma saciedade melhor. E não tem abdômen distendido. Porque a forma de absorção da proteína... É só doce, né? Porque não come proteína. Quando a gente fala, por exemplo, que o organismo não atinge o máximo de seu potencial, justamente está relacionado ao fator nutricional. Né? E aí a gente sempre tem que correlacionar porque a importância de uma área com a outra é porque muitas das vezes a gente, no dia a dia, por exemplo, percebe, eu comi tal hora e só vou almoçar meio dia e não senti fome. Você só vai perceber através da antropometria. Porque é por isso que aparecem as pessoas com a síndrome de... como é? As pessoas que comem e botam o dedo para vomitar, como é que chama? A bulimia que leva à anorexia. É justamente por isso que acontece. Você no seu psicológico, você está gorda, né? Só que quem vai dizer que você está... Apesar das pessoas falarem que não, para você sempre vai estar, quem vai dizer é a antropometria. Então, entre eu falar que você não está e você afirmar, não, eu estou gorda, e a gente pegar a antropometria, que no caso é a forma de pesar ou medir, e mostrar, olha, a tal semana você tinha tanto de circunferência, e agora você tem tanto, você tem menor. Então, não é o seu psicológico, não é a outra pessoa que está dizendo, é a forma de medição, e é uma ciência. Então, por isso que a gente percebe, por exemplo, a questão do organismo em relação a atingir o máximo do seu potencial relacionado ao que se alimenta. Abdominal. Não, você tem obesidade. O que acontece? Você não é obesa no termo geral. Mas, por exemplo, se no seu abdômen tem gordura localizada, você tem a obesidade abdominal. Por que se caracteriza como obesidade abdominal? Porque a obesidade abdominal que ela vai definir, por exemplo, muitas das vezes, o seu estado de diabetes tipo 2. Tá bom. Não, existe o fator flacidez pele. Isso existe. Por quê? Se a barriga esticou, não tem mais pele, mas existe flacidez. Se a barriga esticou, não tem como ela voltar àquele estado normal. Isso é fisiológico. Só que acontece, como a barriga esticou, é diferente, por exemplo, você tem alguém com o abdômen chapado, fez abdominoplastia. Tá lá todo grampeado por dentro. Você comer doce, gordura, fritura, pizza, não sei o que, para desprender aquilo ali, por mais que você tenha comido gordura, essa gordura que você comeu, ela vai se localizar, mas não dentro na parte interna do músculo, ela vai ser fora do músculo. Só que acontece, como nós não temos abdominoplastia, essa gordura nossa pode ser visceral, dentro ou, por exemplo, não visceral, na parte de fora na parte posterior do abdômen. Então, o que acontece? Geralmente as pessoas, quando vocês veem algum tipo, em algum vídeo, cirurgia, que quando corta a primeira camada do abdômen, chegou na segunda camada e você percebe aquela banha de gordura amarela. Ali, por exemplo, se é na parede abdominal que não está em contato com o órgão, a gente vai dizer que é uma gordura localizada não visceral. Mas, por exemplo, essa gordura que você está na parede abdominal, ou vamos pensar, por exemplo, no tórax, é a gordura que rodeia o coração, aí eu me preocupo, porque eu chamo de gordura visceral, que tem comprometimento diretamente do órgão. Então, onde a gordura se localiza é que eu vou me preocupar em relação ao seu comprometimento. Agora, o que acontece? Eu não tenho
minha gordura não é visceral. E você percebe na antropometria, descobrir se o paciente tem gordura visceral ou não, como? Se você pega na barriga do paciente, e principalmente os homens, e você mexe, isso não é gordura visceral. Mas se você vê aquela pessoa que tem a barriga grande e você aperta, é dura, isso é gordura visceral. Aí é o que nós chamamos de gordura perigosa, que pode levar ao infarto. Mulher também. Por quê? O que acontece? Quando você treina, quando você corre, quando você faz qualquer tipo de exercício, essa gordura que mexe, você queima. Mas a visceral ela é mais complicada porque quando você queima a gordura porque ela está em contato com o músculo. Essa visceral que balança. A gordura gorda, ela não vai estar relacionada ao músculo, à pele. Ela vai estar relacionada à parede de cada órgão. Então é por isso que é difícil de você queimar a gordura visceral. É por predisposição, às vezes sim, predisposição genética, ou muitas vezes também por questão fisiológica mesmo. Por exemplo, eu tenho até, eu tava brincando, até brincava com os bolos da, da Rosana. Eu, por exemplo, se eu passar, por exemplo, 30 dias, voltei minha dieta normal, vou comer tranquilo, vou comer pizza e tal, 30 dias eu consigo, meu triglicerídeo aumenta. Só que, por exemplo, já meu irmão tem que estar com 100 quilos. Hemograma dele, zero. Bonitinho. Mais baixo que eu, todo gordinho. Tem nada. Agora eu sempre fui magro e tenho triglicerídeo alto. Então, assim, é muito em relação à predisposição. Agora tem um fator interessante. Por quê? Porque a minha forma de minha vida diária, ou estou trabalhando em casa, no computador, ou para onde eu vou de carro. E já ele é gordinho, mas ele anda o tempo todo. Justamente. Apesar dele ser gordo, né, e que ele realmente é obeso, tem 100 quilos, mas ele anda. Então, o que acontece? Onde é que está a gordura dele? Não é visceral, é mole, mas ele não tem um comprometimento que está em relação, por exemplo, porque você é magro e tem glicerídeo, porque o triglicerídeo ele vai estar justamente a gordura nos vasos sanguíneos, na artéria. E aí é minha preocupação, né, porque é cardíaco. Já ele não, ele é gordo, mas não existe uma gordura a nível de artéria desse momento, né? Porque o triglicerídeo não aponta que ele tem triglicerídeo alto. Então está muito relacionado à fisiologia, ao dia a dia de cada pessoa, mas muito em relação à fisiologia de cada ser humano. É por isso que a gente sempre diz que, eu sempre repito, que o medicamento que você toma não é o mesmo que ela vai tomar. Né? É porque cada um age de uma forma. Tem pessoas que dizem, eu tomo dipirona mesmo que água. Tem gente que fala isso. Mas tem pessoas que a dipirona é o remédio para dor de cabeça. Então, a fisiologia de cada pessoa. Então, os resultados da antropometria são limitados para uma análise conclusiva. É o que a gente estava falando, por exemplo, se você diz, eu estou gordo, e aí na verdade você está anorexo, né? Magro, e você tem a sensação de que ainda está gordo, ainda tem gordura localizada. Então, é por isso que a gente diz que a antropometria, ela não vai levar em consideração a sua visão ou a minha, ela é conclusiva, ela é científica. Então, circunferência e peso científico. Então, ela é conclusiva em relação à análise de cada situação. Seu valor reside na possibilidade de visualizar a pessoa em relação ao seu grupo e avaliar o grupo em relação a fatores de risco. E aí é que é interessante a antropometria quando fala de fatores de risco, por quê? Como é que a gente diz em relação a alguma patologia? Pessoas acima do peso são propensas a infarto, por exemplo, né? Pessoas acima do peso são propensas a... Não, pessoas que, por exemplo, que fumam são propensas a um câncer de pulmão. Porque justamente é relacionado a esses fatores de risco e a antropometria vai dizer que, de fato, as pessoas que estão acima do peso, apesar dele ter 100 quilos e eu ter 70, vai dizer que a probabilidade de ele infartar é maior que a minha. Né? Só que quando eu vejo, por exemplo, o exame de sangue, a minha é maior que a dele. Mas o que está caracterizado em relação à antropometria é o grupo de risco em relação à condição de forma geral física. Porque a antropometria vai dizer, olha, o seu IMC está abaixo, o seu IMC está acima. Né? Ou, por exemplo, você é obeso ou você não é obeso. Então, isso é que vai caracterizar o grupo de risco, mas o que necessariamente pode ser que você não seja um desses que façam parte. Mas a epidemiologia, por muito tempo, mostra que as pessoas que
fumam, ou as pessoas que são fumantes passivos, porque moram com o pai, com a mãe, com a avó que fuma, essa pessoa, por exemplo, que é passiva, poderá, inclusive, ter um risco maior do que o fumante de fato. Né? Isso está relacionado pelo fato de que, muitas vezes, o fumante traga e joga fora. E você, passivo, inala tudo que ele jogou. Então, o grupo de risco, a antropometria, seja peso, seja altura, seja peso, seja circunferência, né, pode nos apontar os grupos de risco para determinadas patologias. Para tanto, é necessário conhecer as características morfométricas do grupo, levando em conta os tipos humanos anatomicamente descritos. E é aí que a gente vai falar sobre os brevilíneos, monolíneos e longilíneos. O que é isso? A morfométrica. É justamente, morfo vem de forma, né? Morfoforma, e métrica da medida. Então, a forma de medida desses grupos é que vai caracterizar, por exemplo, os tipos de anatomia descrita em cada ser humano. E é por isso que eu digo que, por exemplo, num raio-x, eu tenho que ter muita cautela em relação a que tipo de paciente estou observando. É um paciente normolíneo, brevilíneo ou longilíneo? Porque aí eu vou saber que um paciente que está com comprometimento pulmonar de 25% no longilíneo vai estar uma área maior atingida. Então, eu tenho que perceber proporcionalmente esse paciente. Imagine, por exemplo, você chegar com um raio-x de tórax, depende do raio-x de tórax, não está na ficha do paciente que ele é longilíneo, e você chega para o médico assim, aqui, ó, fiz a raio-x de tórax, quer dizer, esse paciente está com 50% de comprometimento pulmonar, só que não se sabe que ele é longilíneo. Então, o paciente que é longilíneo vai ter um pulmão mais agrandado. Então, proporcionalmente, não vai ser 50%, é 25%. Se houver uma pessoa que é normolíneo, em relação a ele, pessoa normal, né, tórax normal, por exemplo, eu vou dizer, não, comparando esse com esse pulmão aqui está com maior comprometimento. Não, esse pulmão é maior porque o paciente é maior. Isso vai caracterizar. Em relação anatomicamente descrito do paciente. E aí nós temos, por exemplo, o brevilíneo, pescoço curto e grosso, tórax alargado e volumoso, membros curtos em relação ao tronco, tendência para baixa estatura, musculatura desenvolvida e panículo adiposo espesso. De fato, as pessoas baixinhas, né, elas têm panturrilha dessa grossura e as coxas grossas, né? E aí a gente brinca. Aí eu costumo dizer que da nossa família, nós somos o como é? Canela de sabiá, né? Porque infelizmente, assim, só o meu irmão que é baixinho e tal, mas eu e mais dois é só canela fina. Né? E assim, hã? Só um que parece com a minha mãe, e só ele parece com a minha mãe, e nós três parecemos com o nosso pai. E aí ele foi diferentão. Então, isso vai caracterizar justamente essa anatomicamente porção do paciente em relação à sua estatura. E aí, pacientes, por exemplo, que têm panículo adiposo espesso, geralmente na região abdominal, você vai ter, por exemplo, uma dificuldade maior, somente paciente brevilíneo, dificuldade maior em alguns procedimentos cirúrgicos. Por exemplo, em mulheres que por algum motivo numa cirurgia de retirada de ovário, suponhamos que caiu na cavidade abdominal um pedaço no procedimento cirúrgico, um pedaço desse ovário, por descuido, né? Estava limpando a cavidade abdominal da paciente para fechar, para suturar, e aí caiu um pedaço. Não tem histórico de que faz raio-x de paciente tem instrumental dentro do paciente, né? Esqueceu o instrumental dentro do paciente. Também acontece de repente cair uma porçãozinha dessa retirada do ovário na cavidade abdominal. E o que acontece? Passados 10, 15, 20 anos, essa mulher começa a produzir leite. Começa a produzir leite, ela começa como? Não estou grávida, né? Não posso ter mais menino. E aí, fazer uma ultrassom
e percebe que existe uma partícula anatômica diferente da estrutura abdominal. E essa mulher tem sensação de gravidez, que a gente vai confundir com gravidez psicológica, só que aí a gravidez, de fato, não é, nesse caso, não é uma gravidez psicológica, está relacionada realmente porque ela existe uma estrutura anatômica dentro dela. E aí, na ultrassom, percebe-se que existe uma estrutura estranha que não se sabe o que é. E aí é para a cirurgia, já que é estranha ao corpo, é para a cirurgia para retirar. E quando abre e pergunta a ela, você fez alguma cirurgia? Fez, retirada de ovário. E aí percebe-se que foi um pedaço desse ovário que cai na cavidade abdominal. O que acontece? Por que é que esse pedaço de ovário, que não tem nada a ver mais com o corpo, está produzindo, por exemplo, a sensação não, está produzindo leite de fato na mulher? Porque nós sabemos que todo e qualquer corpo, e esse seria um corpo estranho, na verdade, por ser um processo cirúrgico, mas, por exemplo, esse ovário, ele vai precisar de nutrição e ele vai manter a mesma função fisiológica dele, estimular hormônio feminino. E o que acontece? Apesar de ter sido um pedaço que caiu na cavidade abdominal, ele vai se nutrir da vascularização dos tecidos adjacentes. De estômago, muitas vezes, de intestino, e é o que nós chamamos de neovascularização. E aí ele vai se manter vivo. Vai ser uma célula viva, não é uma célula morta. Aí tem que abrir e retirar esse que caiu na cavidade abdominal. Hã? Não, porque ela vai manter sinais de gravidez. Ela vai produzir leite. Né? Isso não é normal em humano, mas a gente tem muito isso em cadelas, em cachorras. Né? Não é porque assim, porque o profissional cirurgião tem mais cuidado com o ser humano, né? De fato. Mas acontece muito isso em cachorras e a fisiologia do animal, tanto masculino como feminino, é semelhante ao do humano. Né? Então, é só um comparativo para a gente perceber. E por que a gente está falando em relação a isso? Porque em pessoas que são brevilíneas é mais difícil, porque o abdômen é mais alargado. Existe, por exemplo, uma quantidade maior de gordura. As pessoas que são brevilíneas geralmente são mais fortezinhas, mais gordinhas. E isso dificulta, por exemplo, inclusive, no exame de imagem, você detectar que tipo de corpo é aquele que está na cavidade abdominal. É diferente de você, por exemplo, fazer uma ultrassom e você perceber que ali existe trompa, que ali existe ovário, que ali existe útero. Mas quando é algo perdido na cavidade abdominal, pacientes brevilíneos são mais difíceis de você localizar através de imagem. E aí, quando a gente fala de mediolíneo, a gente geralmente usa o termo mediolíneo para pessoas que são normolíneo, né? São pessoas normais. Equilíbrio entre membros e troncos, musculatura harmoniosa e pandícula adiposo harmonioso. Essa é o sucesso. Né? Pessoas que, de fato, têm estatura e têm a distribuição de todos os membros e estrutura, músculo, por exemplo. E os longilíneos, geralmente são pessoas pescoço longo e delgado, tórax afilado e chato, membros mais longos que o tronco, musculatura delgada, pandícula adiposo pouco desenvolvido e tendência para estatura elevada. Né? Então, pessoas altas de fato. Isso é o conceito de longilíneo. E sabendo que as pessoas longilíneas, elas sim vão ter estruturas de órgãos diferentes das pessoas que são normais. Então, podem ter sim órgãos maiores, somente pela estrutura anatômica. E aí nós temos os tipos. Inclusive, de tórax. De tórax. Inclusive, pessoas que têm um coração mais predisposto para o lado direito. Pessoas que têm. E aí nós percebemos, por exemplo, aí. Veja, os pacientes normolíneo, geralmente,
ver em relação ao final do intestino grosso, que ele termina, geralmente, na fossa ilíaca, na parte média da fossa ilíaca, a figura A. Na verdade, é um paciente brevilíneo, na verdade, não é normolíneo, é o brevilíneo, mas ele termina geralmente na parte média da fossa ilíaca direita. Já a pessoa normal, dita normal, o B, ela já termina na porção superior da fossa ilíaca direita. E, inclusive, as pessoas maiores, perceba-se que a estrutura do intestino é como se fosse maior de fato. Então, ela já vai praticamente na região pélvica. E veja, por exemplo, o tamanho, que é o que nos importa em relação a, por exemplo, radiografia de tórax, do pulmão de uma pessoa longilínea. É bem maior do C em relação ao A. Mas, por exemplo, se eu tenho um comprometimento aqui, onde está essa linha? Que eu entendo como se fosse 25%. Veja aqui o 25% desse. E na mesma linha lá, o 25% da letra A, ela vai ser menor que o da letra C. Mas eu não posso dizer que existe um comprometimento maior do pulmão, por exemplo, da letra C, porque é proporcional à estrutura. Então, é por isso que a gente tem que estar muito esperto quando vê um exame de imagem e saber, esse paciente como é? É um paciente alto, um paciente baixo, um paciente normal, como é esse paciente? Para a gente não ter interpretação de exames distorcida. Quando a gente fala de medidas da circunferência, essas são usadas para acompanhamento do crescimento e desenvolvimento das crianças, né? Acompanhamento do desenvolvimento atlético, acompanhamento da gestante e acompanhamento da condição patológica. Quando a gente fala, por exemplo, acompanhamento, crescimento e desenvolvimento das crianças, é justamente em relação a esse início nos primeiros meses de vida. Inclusive nos primeiros anos também, até os 2 anos geralmente. Quando a gente fala, por exemplo, acompanhamento do desenvolvimento atlético, a gente já sabe tranquilamente, está relacionado, por exemplo, ao desenvolvimento muscular, né? Principalmente aquelas pessoas que competem, ou até as pessoas também que fazem como Daiane Hipólito, o pessoal da ginástica olímpica. Né? A necessidade também de verificar. E perceba que a maioria das pessoas da ginástica olímpica, e é interessante isso anatomicamente, em relação à medida antropométrica, que as pessoas da ginástica olímpica, olha as particularidades. As pessoas da ginástica olímpica, o desenvolvimento maior é do meio para cima, abdômen e membro superior. Geralmente as pernas são mais finas, ao menos que as pessoas de fato já sejam pessoas mais brevilíneas, seja mais estouradinha. Aí ali é anatomia. Né? Mas o exercício dele está muito relacionado a abdômen e membro superior. Já os jogadores, a maioria, os braços são finos, porque não existe musculação para membro superior, mas as coxas e as pernas são grossas. Né? Está relacionado ao esporte específico. E aí, por isso a gente fala em relação ao acompanhamento e desenvolvimento atlético. Né? Neymar é seco, mas já viu a coxa do cabra? Dessa grossura. Se juntar as minhas duas, não dá uma dele. Então, está muito relacionado a esse acompanhamento atlético de cada jogador. Porque não é também só pela coxa, né? É porque, justamente, a coxa, o que é que ela vai fazer? Por que é que a gente tem dor no joelho? Eu, por exemplo. Né? Porque a coxa é fina. Então, se eu não tenho um músculo suficiente, eu não tenho a força de cima para baixo para fazer o movimento de articulação como deveria. Né? Então, meu movimento de articulação é falhado, porque eu não tenho músculo suficiente para forçar. Então, por isso que os jogadores têm as coxas grossas, para quando ter o impacto não ser, por exemplo, um impacto solto. Né? Tem que ser um impacto contínuo. Quando a gente fala, por exemplo, de acompanhamento de gestante, isso é relacionado justamente à evolução do abdômen, por questão do desenvolvimento da criança. E quando a gente fala de acompanhamento das condições patológicas, aí nós vamos lembrar, por exemplo, da microcefalia. A gente vai ter circunferência cranial e perceber se realmente essa criança... Porque o que acontece muitas vezes quando a criança nasce, a gente tem dúvida. Se a criança tem microcefalia ou não tem. É característico, né? A face da criança é característica, mas a depender de pessoas, é como você olhar e perguntar assim, esse cara aqui, ele é japonês ou ele é coreano? Então, tem pacientes que a microcefalia passa despercebido. Você só percebe com reflexo da criança ou, muitas das vezes,
ou também auxílio da antropometria para verificar a circunferência do crânio. E aí nós temos, por exemplo, uma criança, a circunferência cefálica, ou cranial, mais alto da proeminência frontal, né? Isso anatomicamente, proeminência frontal, por trás das orelhas e parte mais alta do occipital, né? Ou do occipito. Lembrando que a gente tem que entender em relação a essas partes anatômicas, para quando formos perguntados, por exemplo, preciso que você faça uma imagem e foque mais a região occipital. Então tem que saber que a região occipital é a parte posterior da cabeça, justamente a responsável pela visão, né? Então, sei lá, eu vou fazer, por exemplo, uma ressonância magnética do crânio. Dá uma ênfase aí, por favor, na região occipital desse paciente. Eu vou perceber por que eu estou querendo ver com a ênfase maior na occipital. Eu quero ver se existe comprometimento da visão, porque a região occipital é responsável pela visão. É por isso que quando a gente leva uma pancada por trás da cabeça, desmaia. E aí nós temos, por exemplo, a paciente microcefalia, ou normal. Perceba-se que, se for um paciente ao nascer e a depender da anatomia dele, é muito pouco perceptível. Você olhar, qual é a normalidade em relação a esse paciente? E a gente vai perceber justamente quando fizer a circunferência. Isso, é uma cabeça menor. E tem uma particularidade em relação ao tamanho da orelha, né? E você vai percebendo em relação a esse paciente. Deixa eu ver aqui. Ah, não, essa vai ser a fonte. E aí nós temos que, em relação à microcefalia, aumento de 16% em uma semana, a gente vai começar a perceber a evolução desse paciente em relação à medida cranial. Temos que caso suspeito no país, aí tem investigado tal, isso é uma informação epidemiológica, e nós tínhamos um total de notificação de crianças com microcefalia de 6 mil, um pouco mais de 6 mil. Então, novo critério para a notificação de casos em relação à microcefalia. E por que a importância da notificação de casos de paciente com microcefalia? Justamente aconteceu o que vocês tinham mencionado, para descobrir qual é o fator, né, que está aumentando. Foi dengue? Foi que tipo de contágio levou a esse aumento, né? Então, isso epidemiologicamente, nós falamos de critério de notificação de casos. E aí perceba o seguinte, que sempre, os dois sexos vão ter particularidades, né? Na grande maioria da antropometria, da estrutura anatômica, sempre vai existir parâmetros para o masculino e parâmetros para o feminino. Então perceba-se que nós vamos ter 31,9 centímetros para meninos e 31,5 para mulheres, né? Para criança sexo feminino, para perceber se essa criança de fato tem microcefalia ou não. Em relação à circunferência torácica, tem algumas estruturas, por isso que a gente fala que não é de qualquer forma que se faz, né? Sempre abaixo da axila e ponto mais largo do tórax, é o que vamos colocar, né? Há pessoas que, por exemplo, como esse rapaz na imagem, nos parece que o ponto mais baixo, mais largo do tórax dele é justamente em cima do mamilo. Só que tem pessoas que, a depender da estrutura anatômica, o mamilo não vai estar nessa região, vai estar mais acima. Eu brincava com um colega nosso que fazia faculdade com a gente, que eu falava que o mamilo dele é praticamente na axila. É interessante, o bico do peito dele era do lado aqui, né? E aí, isso é relacionado com a anatomia de cada pessoa. Como ele não está... A estrutura dele nos parece, pelo pescoço, não parece longilíneo, porque não é tão fino o pescoço dele. Mas ele está entre normal a longilíneo. Ele tem parece um pouco longilíneo por essa região do pescoço. Mas, geralmente, de fato, as pessoas longilíneas, ela tem a tendência a o pescoço ser mais fino. Os membros superiores parecem ser alongados de fato. Essa moça, por exemplo, é longilínea, né? A gente percebe pelo membro superior, os braços e o tamanho e as pernas.
E claro que as pessoas longilíneas geralmente vai ter o joelho mais, aliás, entre a coxa e o joelho, um espaço maior. O fêmur dela vai ser maior, no caso. Quando a gente fala de antropometria fetal, é verificado justamente na criança circunferência abdominal, circunferência cranial e tórax. Né? Em relação ao pé, nós vamos ter o tamanho e a realização do teste do pezinho, da orelhinha e do olhinho para ver a questão patológica não relacionado à antropometria, mas a sistema orgânico interno. Mas são as 3 medidas da antropometria que é utilizada, aliás, as 4, pé, crânio, tórax e abdômen. Em relação à circunferência abdominal, na cintura, região abaixo do fim do arco das costelas, geralmente homem até 102 centímetros e mulher, isso até 102 centímetros para verificar se a pessoa tem obesidade abdominal ou não. Né? E mulher até 88 centímetros, de acordo com o IPERDIA, que é o Sistema de Hipertensão Arterial do Ministério da Saúde. E aí a gente vai avaliar, nesse caso, se o paciente tem obesidade abdominal ou não, que é a chamada gordura localizada. E o que acontece? Por que as mulheres deveriam chegar até 88 centímetros? Porque, geralmente, esse do abdômen, a gordura vai estar localizada, principalmente no abdômen e nas cadeiras. Né? O homem, geralmente, no abdômen. E é por isso que a gente tem imagem, vou mostrar mais na frente, cadeira que a gente fala é o quadril. Tá? É justamente onde vai acumular mais gordura na mulher. A mulher, principalmente no quadril, é que vai ser maior o acúmulo de gordura. O homem, geralmente, no abdômen. E aí a circunferência do quadril, a altura da espinha ilíaca anterior e a altura do trocânter, que é um dos ossos que estão na região abdominal também. Em relação ao abdômen e quadril, fazendo uma correlação, a relação entre o tamanho da circunferência da cintura e do quadril é significativa para o risco do problema cardíaco e isso vai fazer, existe uma contazinha da correlação entre abdômen e quadril para a gente saber se existe uma obesidade comprometedora. Os resultados da relação cintura-quadril variam de acordo com o sexo, devendo ser de no máximo 0,80 para as mulheres e 0,90 para o homem. 0,80 para a mulher e 0,90 para o homem com relação à correlação, né? Cintura-quadril, abdômen-quadril. Resultados iguais ou superiores a esses valores indicam alto risco para doenças cardiovasculares, sendo importante lembrar que quanto maior o valor, maior o risco do quadro cardiocirculatório. Relação entre a circunferência abdominal e o quadril, exemplo, e a gente trouxe aqui, por exemplo, uma fórmula, divide a circunferência da cintura pela circunferência do quadril e o resultado será a relação cintura-quadril. Basta pegar a calculadora e dividir a medida da cintura pela medida do quadril, por exemplo, e digamos que a circunferência da cintura seja 65 centímetros e a do quadril 80. Então, vai ter uma referência, um resultado, relação cintura-quadril de 81. Sendo que, nesse caso, se fosse um homem, tudo bem. Se fosse a mulher, estaria passando 1 centímetro em relação à cintura-quadril e 1 centímetro começa a ser também risco cardiovascular. Então, nós vamos ter aí, por exemplo, em relação à idade, o risco cintura-quadril de cada um. E é por isso que a gente, epidemiologicamente, vai saber, por exemplo, vamos falar sobre uma política de saúde em relação à saúde da mulher. E é aí que nós vamos ter, por exemplo, a informação de que quantas mulheres têm até 29 anos, quantas mulheres têm de 30 a 39 anos. Isso é um perfil epidemiológico que, geralmente, a depender do que eu quero buscar, é pelo censo do IBGE, ou se, de fato, já é uma patologia estudada, é de acordo com o sistema de informação das secretarias de saúde. Então, aqui só trouxe uma ilustração, depois qualquer coisa a gente pode dar uma olhadinha quando eu enviar para o zap do grupo de vocês. Vocês dão uma olhada. Esses riscos tem que lembrar que é em relação ao risco cardiovascular, tá?
infarto, ao infarto. E perceba, por exemplo, ó, a mulher, vê só, como a mulher, relação cintura-quadril, o risco está relacionado a o máximo que deve ter essa relação, 80 centímetros, perceba que até os 29 anos, apenas passando 2 centímetros dessa relação cintura-quadril é alto risco de doença cardiovascular. Por quê? Porque a tendência é que quanto mais a pessoa fique mais velho, né, essa condição aumente. E aí, se você, aos 29 anos, já tem, por exemplo, uma relação cintura-quadril de 82 centímetros, a probabilidade de isso agravar, ela é de 90%, porque a cada ano que se passa, o nosso metabolismo diminui. E aí a propensão de acúmulo de mais gordura, de mais gordura, de mais gordura. Tá? Hã? Não, quadril não. O risco de doença cardiovascular aumenta. Porque se você tem um quadril de 82 centímetros aos 29 anos, a cada ano que você aumenta, a probabilidade de ele aumentar é mais. Né? Porque o seu metabolismo vai diminuindo, dificilmente as pessoas normais, eu falo normal, que não está se preocupado com a alimentação, né? Não é a pessoa que está na academia ou do tipo, ela não vai ela vai manter a mesma alimentação do dia a dia, né? Ou inclusive incrementar a alimentação menos adequada, né? E aí a probabilidade é de aumentar mais gordura porque o metabolismo dela diminui. Se diminui, ela acumula mais gordura. E se o metabolismo aumentasse, é por isso que os maratonistas são seco, seco, seco. Né? Porque eles vivem de queima de gordura. E aí a gente observe que no homem, a gordura tende a se acumular no fim do tórax ou abdômen, que nós chamamos de pneu, configurando a barriga de maçã, que nós chamamos de obesidade androide. Já na mulher, o acúmulo acontece no quadril, principalmente, e parte superior das coxas, configurando a forma de pera, obesidade genoide ou gluteofemoral, que é justamente mais ou menos assim que acontece nas obesidades. Por isso que eu digo, depois de 35 anos é só ladeira abaixo. Quem tem 25 e puder, começa a fazer os botox. Chegou no... Eu também, é só ladeira abaixo. Agora foi só despencar. E aí nós temos, por exemplo, maçã androide para os homens e pera ginoide para as mulheres. Ginoide mais comum entre as mulheres, onde a gordura fica concentrada nas coxas e nas nádegas. E androide nos homens, mais comum nos homens, a gordura localizada principalmente no abdômen. Este tipo de obesidade abdominal acarreta maiores riscos à saúde, até mesmo em indivíduo com peso normal. Né? E é o que você falava. Por exemplo, apesar de androide ser nos homens, e eu percebo que você não tem um quadril alargado, mas o que acontece? A obesidade também nas mulheres não é obesidade barriga grande, é gordura localizada. Né? Isso vai acontecer também, inclusive, em pessoas normais, que não são gordas, mas que existe gordura localizada. Justamente. Por estar mais relacionado com as doenças cardiovasculares. Né? Então, por isso, esse risco de pessoas normal. E aí nós temos que a obesidade androide tem correlação com o acúmulo de gordura nas vísceras, e essa é a nossa preocupação. Né? Veja, quem é a androide? Abdômen, homem, abdômen, relacionado com vísceras. Tem correlação direta com distúrbios metabólicos, como dislipidemia e intolerância à glicose. E essa intolerância à glicose está relacionada pelo fato justamente de como essa glicose não entra na célula, ela vai se transformar em
ela é açúcar, vai se transformar em gordura e manter-se localizada. E é fator de risco para eventos cardíacos, nós chamamos de AVC, que é o infarto agudo do miocárdio, e AVE, ou AVC, que é o acidente vascular encefálico ou acidente vascular cerebral. Né? Hoje em dia, a literatura está trazendo como AVE, acidente vascular encefálico. Em relação à observação, está que a correlação entre as medidas é mais significativa na criança e vai estar relacionada maior com a cabeça e menor com o resto do corpo, e no adulto, menor a cabeça e maior o corpo. Proporção entre membros e tronco no adulto tem significado menor no conjunto e maior nas particularidades. O exemplo, no michedema, aumento do pescoço, na disfunção hipofisária, acromegália. O que é isso? Em relação, quando a gente fala de michedema, aumento do pescoço, é de fato esse paciente que tem um pescoço mais, não é aumento para cima, é aumento de lado. São pessoas que um pescoço mais agrandado. Isso é uma particularidade, por exemplo, de adultos com problemas cardiovasculares, propensão a problemas cardiovasculares. Na disfunção hipofisária, nós temos, por exemplo, aí relacionado à produção de alguns hormônios. E aí, por exemplo, pode ocorrer bloqueio da produção de alguns hormônios, porque a hipófise faz parte do sistema cerebral, uma porção do sistema cerebral, e é responsável justamente por alguns estímulos de hormônios. Por exemplo, a hipófise ela vai produzir sinais para a tireoide, que a tireoide vai produzir o hormônio T3, T4, por exemplo. Né? Então, comprometimento a nível de tireoide, descomprometimento a nível sistêmico. É interessante que me passaram, um aluno da E2 me passou um filme, é um documentário, na verdade, no YouTube, que acho que é História de Pronto-Socorro, no YouTube, que conta a história são 3 casos, interessante, que um dos casos, tratado por uma médica, é de uma paciente que chega com 39 graus de febre, ela reclamava de falta de ar, dispneica, o tempo todo falta de ar, e aí começa a buscar o problema que ela tinha. E aí o que acontece? Todo tipo de entrevista na anamnese foi feito e não tinha nada que caracterizasse aquela dispneia daquela mulher. Ela era uma pessoa de mais ou menos uns 30 e poucos anos, professora de yoga, e segundo ela, muito saudável, comia muita folha e tal, e ela estava dispneica e com 39 graus de febre. Vermelha igual uma maçã. E quando foi, com o tempo foi passando, assim, ela em observação, ela chegou a 41 graus de febre. E aí a médica suspeitou, por exemplo, de meningite. Eles vão fazer uma punção a nível lombar, vou tirar o líquido da sua medula para a gente ver se realmente existe descobrir se você está com meningite bacteriana ou viral. E enquanto a paciente estava lá sentada na maca e a médica se preparando para fazer a punção, o noivo dela estava do lado da paciente e falou assim para ela, perguntou, você parou de tomar aquele suplemento? E a médica ouviu e disse, que suplemento? Você toma suplemento? Eu disse, sim. É porque eu treino, tal, eu sou professor de yoga, então eu treino muito bem, tal, e eu sempre me suplemento. E ela falou, tá, que suplemento você toma? Ela falou, tomo suplemento à base de cogumelos. E a médica chamou a atenção, disse, e ela começou a correlacionar o sintoma dela. E aí disse, você sabia que cogumelos é rico em iodo? Ela disse, sei, é por isso que eu tomo. Porque o meu hormônio é à base de iodo, uma suplementação à base de iodo. E aí ela descobriu, e ela suspendeu a punção da paciente e disse, agora eu já sei qual é o seu problema. Você está tendo um transtorno a nível de tireoide. Porque o suplemento, como é rico em iodo, e a tireoide é responsável por essa produção, o que acontece estava elevado, parecendo, por exemplo, um choque séptico por uma disseminação de bactéria, né? Pelo quadro dela febril,
saturando, não estava inconsciente, mas pensava que pelo estado dela febril já estava com 41 graus de febre, ela poderia estar entrando em choque séptico. Ou meningite, de fato. E aí o que acontece é que ela suspende a punção e liga para o laboratório e diz: eu pedi os exames da paciente. Entre os exames, quero que você acrescente o exame de tireoide. E aí, quando vem realmente a produção de iodo está lá em cima. O que ela faz? Ela administra o medicamento bloqueando a tireoide para não produzir mais iodo. E aí está relacionado à hipófise. A hipófise ela manda justamente informação para as glândulas. E aí, do bloqueio da tireoide, ela não produz mais. Ou seja, a quantidade que ela tinha de iodo no corpo ia sendo eliminando aos poucos pelo próprio organismo, enquanto a tireoide não produzia mais nada. E aí, quando ela voltou ao estágio normal, ela fez o desbloqueio da tireoide e continuou normalmente. Então, essa é a importância em relação, muitas vezes, você perceber o quadro do paciente. E em relação à antropometria, a gente vai perceber lá na frente que nós vamos ter uma continuidade dessa antropometria quando a gente falar em sinais vitais. E um deles vai ser a temperatura. E aí nós temos, por exemplo, michedema, né? Letargia, perda de pelos e tendência de retenção de sódio. E aí a paciente apresenta uma tireoide dessa forma. A gente vai ter muito reação hipotálamo, hipófise e tireoide, que são a estrutura do sistema nervoso central que vai emitir estímulos para a produção de hormônios. E esse hormônio, por exemplo, T3 e T4, vai ser produzido na tireoide. E aí nós temos, por exemplo, mensurando a pessoa, nós vamos ter altura ou estatura e envergadura de cada pessoa. Então, na altura, a gente fala que é a medida do plantar do pé ao vértice da cabeça, e é por isso que é interessante a gente conhecer alguns conceitos. A gente fala, por exemplo, você fez a medição do paciente como? Caudal, de forma... como é que fala? Em sentido caudal ou não caudal. Ou seja, você mediu a pessoa de cima para baixo ou de baixo para cima. Né? Então, sentido caudal, a gente vai pensar sempre em cauda, fica para baixo. Então, por isso que medo do plantar ao vértice da cabeça. Se fosse o contrário, a gente ia falar do vértice da cabeça ao sentido plantar ou caudal. E a envergadura, medida que vai de um extremo da mão ao extremo contralateral e deve se aproximar-se da medida de altura da pessoa. E aí esse exemplo nós vamos ter aqui. Quando você mede em braços abertos de uma ponta a outra, ela precisa se aproximar em relação à altura do paciente, esse mesmo comprimento. E aí nós vamos ver em relação a algum tipo de alteração ou não. Porque você viu que quando as pessoas vão medir que não tem a fita métrica, vou medir 1 metro, ela pega assim, né? Aí pega aqui e bota aqui, né? Daqui para aqui seria 1 metro. Né? Então, quando você abre a mão, praticamente quase 2 metros. Essa geralmente pega aqui e faz do ombro para a mão 1 metro. Então, às vezes você vai medir, por exemplo, um fio. Você não tem, você pega um fio e você percebe se tem 1 metro ou não. E aí, em relação a essa posição de braço, perceba que praticamente chega ao mesmo valor, né? Braços abertos 2,14 m e a altura... O quê? É porque não tem nada para medir aqui, né? Quanto é que dá aqui? Não, tem que estar com o braço aberto todo, né? Vai aqui, Bruno, por favor. Vamos ver se o tamanho... Chega aqui, por favor. Não. Segura aqui, na minha ponta aqui, para eu ver o tamanho. Eita, agora... Segura aqui, por favor, Micheline, a outra ponta. Vamos ver se... Não, vamos ver se dá certo, para ver o tamanho de baixo, né? Deixa eu ver aqui. Bruno, na ponta do meu dedo. Dá mais uma... Vê aí, Micheline. Não, aqui da mão. Aí, assim,
Sim, aí a Micheline vai marcar aqui pro Bruno vir e ver quanto é que mais de fio. Vem mais, vem cá, Bruno. Não, aí, não, o Bruno teria que vir para aqui para a gente ver quanto vai sobrar de fio. Não, você bota o mouse aqui. Não, ajeitei. É. Olha aí, ó. Isso, é. Não é? Deu a mesma? Tá vendo? Então, de fato, é o mesmo comprimento. Pequenininho, né? Faz pequeno. É. Então, distância pubo-vértice, distância pubo-plantar. Pubo-vértice é justamente região inguinal para cima e pubo-plantar, inguinal para baixo, para os pés. Né? Plantar ou caudal. Deve haver equivalência entre as duas medidas. Isso indica a proporcionalidade da pessoa. Então, sou uma pessoa proporcional, tá vendo? Eu não sou uma pessoa... Olha, sou normal. Isso é particular. Isso é particularmente importante na avaliação de pessoas acidentadas por lesões de membros inferiores que reflitam na altura. Né? E aí, justamente por isso que algumas pessoas vão, claro, usar as botinhas, né? Pela eficiência em relação ao tamanho. Isso é importante. Inclusive, a gente fala em relação à bota para pessoas que têm uma perna menor que a outra, mas isso é muito importante em relação à lesão de... Não é cotó, não. Cotó é sem um membro, menina. Claro. E aí, se ela não usa, por exemplo, uma sandália para ficar na mesma altura, ela vai ficar depois ela vai ficar com a coluna troncha aqui, que ela sempre faz isso, para manter a altura. Não, mas tem pessoas que não querem, né? Mas o dela, essa pedra menor, foi na infância ou foi depois de... Deve ter usado deve ter usado na infância. Verdade. É. E aqui é ela? Ah, não consegui não. Vai ter o quê? Hum. Não, mas o que acontece? Nos bebês, realmente, a bota ela é usada para quando ele tem uns pezinhos assim, né? Para colocar para ficar fora. E aí tem justamente bota para você. Agora, não sei se vocês perceberam. Se vocês perceberam, por exemplo, tem uma técnica, que eu não lembro agora, eu acho que é você agachar e você pular. A posição que você cair é a posição que você anda com os pés. O que acontece? Chega um momento que eu comecei a perceber em um vídeo que eu ando com os pés abertos. E foi o que eu comecei a fazer. Eu falei, rapaz, eu não gosto de andar, não. Aí eu comecei a querer andar e fazer assim, ó, para tentar o pé ficar reto. E eu comecei a andar e botar o pé para dentro. Só que eu comecei a ter dor no joelho. E aí eu percebi que, de fato, eu estava forçando, até inclusive quando eu ia para academia, que eu não gostava que meus pés ficavam assim, de pato. Né? Mas aí justifica justamente essa posição anatômica. Se você força para mudar, para ficar mais bonitinho andando reto, comprometimento do tornozelo ou joelho. A ponta. Mas você vai depois sentir dor na articulação. Então, em relação ao peso, nós temos medida de massa corporal em quilograma, e vai estar variado de fato em relação à idade, altura e morfologia.
A semiotécnica, nós vamos estar relacionado a balanço, né? E aí nós vamos falar de uma balança de tara, né, ou tarada, que é justamente a forma que você vai equilibrar o pendículo ao fiel que tá fixo, e sempre a mesma coberta com uma toalha em relação à necessidade do peso que a gente vai ver lá na frente em relação à criança, principalmente, a utilização dessa toalha. O descalço com o mínimo de roupa possível, para não mascarar o peso. E sempre, claro, que a gente subir na balança com roupa, a gente tem que ter a noção de quanto de peso é que aquela roupa vai ter, né? Por isso que a gente diz assim, eu tô com 70 quilos e meio. Não, tira o meio, porque vai estar calça, vai estar sandália, vai estar tudo, né? Então, 70 quilos. Jejum. Não. Não, porque quando, não, porque quando você está abaixo do peso, é porque assim, tudo de mais ou de menos é o problema. Então, o que acontece? Quando você está acima do peso, ele está acima do peso, mas que não existe um acompanhamento, você está preocupado, estou acima do peso, tenho que diminuir. Então, a probabilidade de você aumentar, porque o seu metabolismo, cada vez que você está acima do peso, seu metabolismo diminui, então a probabilidade de evoluir para cardiovascular é grande. Quando você está abaixo do peso, e você não tenta buscar controlar, estou abaixo do peso, vai estar com 2 quilos só, 3 quilos só. Né? O que acontece? Existe uma deficiência, nesse caso nutricional, seja de macronutriente ou micronutriente, então o seu metabolismo vai acelerar. E aí pode acontecer, por exemplo, que ele quer queimar gordura, porque está percebendo que o seu corpo está com menos peso, então menos força, então ele vai precisar metabolizar mais. Então a sua tendência é sempre cair, cair, cair. Então pode chegar em estado de desnutrição. Então, é a forma que o organismo lê o seu baixo peso ou o seu sobrepeso. Né? E aí a preocupação é essa, porque meu sonho é chegar aos 30 quilos. Eu vou chegar. 80. De quê? O que é isso? Como é, menina? E como é que você tomava? Diz aí. Eu vou querer, passa para mim. Ah, para engordar. Não, mas o problema é que a gente fala assim, o problema é que a gente pode comer, 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 mas o problema é que a gente tem que ver o nosso metabolismo. Qual é a minha necessidade? Não é eu comer, 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 é eu comer, mas comer o que eu preciso. A quantidade de proteína, por exemplo. Porque o que vai lhe dar massa, como diz minha mãe, massa fish, dura, é proteína. Né? Mas assim, o que foi que eu fiz? Eu estava no Paraguai, e eu dizia, rapaz, eu tô tão magrinho, eu preciso engordar. E eu engordei. Eu cheguei a 70, assim, eu engordei porque eu percebia que tava de cara larga. Cheguei a 73 quilos. Mas sabe o que eu fazia? Todos os dias, antes de dormir, era uma xícara desse tamanho de leite em pó e Nescau. Engordei e ganhei triglicerídeo. Assim, mas eu percebi. Só que é justamente por isso. Quando eu digo que quer engordar, é diferente. Eu digo assim, quero ganhar massa muscular. Aí você percebe o tipo de alimento que você está comendo. Em jejum, de fato, aí sim. Aí quando foi onde eu me pesei em jejum e nu. Meia nossa senhora. 68 quilos. Eu digo, tô lascado. Né? Aí eu percebi que realmente é ilusão. O que acontece? Você sai, você tomou água, peso. Né? Você está com o estômago cheio de água, vai pesar. Mas aí sim. Uhum. Eu vou querer, é sério mesmo, vou querer. Sim. Não, é interessante que ela é proteica, por isso que eu quero, que é interessante. É, verificar o peso anterior de costas para o examinador, e aí é a questão de balanço. Tive essa experiência muito boa.
Em relação ao IMC, que aí vai ser o índice de massa corporal, vem sendo considerado mais um sinal vital importante, porque o índice de massa corporal vai estar relacionado, de fato, à saúde. E a avaliação de risco cardíaco tem sido feita levando em consideração justamente o IMC, o índice de massa corporal. Quando a gente fala de índice de massa corporal, eu vou estar desprezando gordura, né? Estou falando só de músculo, de volume. E aí, a medida da circunferência abdominal. É por isso que muitas vezes tem um cara, que eu já vi, eu sempre acompanho ele no Instagram. O cabra, ele é todo rachado. Você não vê você não vê uma gordura. O cara baixo, e ele um dia falou que ele tinha quase 90 quilos. Como 90 quilos? E aí você percebe a estrutura óssea e músculo pesa pra beleza. Não, mas ele é todo definido. Você percebe assim, o cara tem as pernas grossas, só que tipo aqui, ele não é fortão, não. Ele é definido, né? E ali você percebe o músculo como pesa. Homem com mais de 90 centímetros de cintura, abdômen, vem sendo visto como risco de cardiovascular. E mulher com medida de circunferência abdominal maior que 80, então tem que diminuir o. Né? E aí nós temos a forma de fazer o cálculo de MC para saber se eu estou com o índice de massa muscular, beleza, ou massa corporal, beleza ou não. Que é o peso dividido pela altura ao quadrado. Aí eu fui calcular o meu. Vamos lá. Peso 70. Não, vou botar 68, né? Que é o em jejum. 68. Altura, vou colocar a minha 1,78 vezes 2, que é o quadrado, 3,56. Então, minha altura, 3,56. Então, meu peso, 68 dividido por 3,56. Meu MC seria 19,10. Eu estou em baixo peso. Mas se eu tiver com 70 quilos dividido por 3,56, eu vou para 19,66. Estou de baixo peso ainda? Oxê, tá errado esse cálculo, não é não? Oxê, 19. Tem uma coisa errada aí. Depois eu vou verificar essa escala direitinha. Mas, inclusive, na internet também tem. Mas eu tô achando que realmente esse negócio tá errado. Eu não, mas eu acho que eu tô achando o valor. Esse valor 19,9 como baixo peso. Eu tô achando ele. Então, de 19,9 como baixo peso. Por idade, né? Sim, sim. É. Sim, pessoal. E aí, em relação a essa questão da autocometria, isso parece primário,
mas não é, porque se você não vê a calibragem da balança, você... Peraí, eu prefiro... Tinha acabado aquele não, né? Tinha? Ah, tá.
Essas técnicas que eu, professora, ensinei a demonstrar para vocês. Beleza. Então, essa é uma forma antropométrica. E aí, em relação ao bebê, a criança, na verdade, não o bebê, a criança, a gente. Porque teve uma parte que falava em relação à toalha na balança. Oi? Isso é enfermagem aplicada à radiologia? Sim, do celular, né? Eu não acompanhei, mas eu vi as fotos do local. Não, vi não. E tava dormindo, ele não tava nem com o celular, né? Tava dormindo.